Em algum ponto remoto do Pacífico Ocidental, existe uma trincheira submersa que desafia os limites da ciência, da engenharia e da geopolítica. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido dos oceanos. Um abismo de quase 11 mil metros, onde a luz do sol não alcança. O som se desfaz e a pressão é tantas e tantas vezes maior que esmagaria qualquer corpo desprotegido em instantes. Durante décadas, esse território permaneceu distante, inacessível, invisível, quase irrelevante. Mas isso está mudando. O que antes soava como um enigma científico virou centro de disputa internacional. Laboratório natural para descobertas tecnológicas e, possivelmente, um campo de batalha silencioso por recursos estratégicos. Neste vídeo, a nossa descida é dupla. Vamos explorar o que já se sabe e o que ainda se especula sobre a Fossa das Marianas. Por que entender as profundezas da Terra? Porque pode ser essencial para compreender o que está por vir aqui em cima. Quando pensamos no fundo do mar, a primeira imagem que vem à cabeça é a escuridão total. E de fato, a 1000 metros de profundidade, a luz solar desaparece por completo. O mar se transforma em um ambiente inteiramente escuro, onde a temperatura cai e a pressão cresce de forma exponencial. Nesse cenário começa uma das zonas menos conhecidas do planeta, a Zona Hadal, uma faixa extrema que vai de 6.000 até cerca de 11.000 metros de profundidade. O que mais surpreende? Mesmo nessas condições, existe vida, e não é pouca. Ali, cientistas têm registrado organismos altamente adaptados. Seres que sobrevivem em temperaturas próximas de zero, em águas ricas em metais dissolvidos, ou nas vizinhanças de fontes hidrotermais, onde a água pode ultrapassar 300 degrees. Criaturas que brilham no escuro, se alimentam de compostos químicos como o enxofre e vivem sem qualquer contato com a luz do sol. Entre os seres já catalogados nessa região estão peixes translúcidos, sem pigmentos e com olhos reduzidos ou ausentes, que navegam guiados por sensores de pressão e pistas químicas. Moluscos bioluminescentes que disparam flashes azuis para se comunicar ou despistar predadores. E bactérias extremófilas que usam energia química, não solar, como base para sustentar cadeias alimentares inteiras. Esses organismos provam que a vida não precisa de sol para existir. Basta haver energia. Ecossistemas como esses podem ser a chave para entendermos a origem da vida na Terra e até a possibilidade de vida fora dela. Foi justamente na Fossa das Marianas que pesquisadores registraram o peixe em atividade na maior profundidade já observada, a mais de 8.100 metros. Uma descoberta que quebra teorias antigas sobre os limites da vida sob pressão. A Fossa das Marianas é conhecida em inglês como Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido na superfície terrestre. Para comparar, se colocássemos o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altura dentro da fossa, ainda sobrariam cerca de 2 quilômetros de água até o fundo. A fossa não pertence oficialmente a nenhum país, mas fica a cerca de 200 quilômetros de Guam, território dos Estados Unidos que integra a administração das Ilhas Marianas. Por isso, embora esteja fora da zona econômica exclusiva de qualquer nação, a região acaba sob forte influência norte-americana. Essa localização a torna especialmente estratégica. Está a pouco mais de 1.500 quilômetros do Japão, em uma área que escapa de regras claras de soberania. O resultado? Um verdadeiro faroeste jurídico e diplomático nas profundezas do oceano. O interesse humano por esse abismo é antigo. A primeira grande medição foi em 1875. Durante a expedição Challenger, com equipamentos rudimentares, os pesquisadores registraram cerca de 8.184 metros. Um marco que abriu o caminho para mais de um século de mistérios e exploração científica. Explorar esse ambiente hostil é um desafio técnico e humano.
Ainda assim, algumas missões alcançaram feitos impressionantes. Em 1960, o batiscafo Trieste, da Marinha dos Estados Unidos, levou 2 homens até o ponto mais profundo da fossa. A descida durou quase 5 horas e, por causa da nuvem de sedimentos, eles mal conseguiram ver o fundo. Permaneceram apenas 20 minutos ali. 50 anos depois, foi a vez de Hollywood descer às profundezas. O cineasta James Cameron, diretor de Titanic e Avatar, projetou seu próprio submersível e mergulhou sozinho. Ao contrário da missão anterior, Cameron ficou cerca de 3 horas no fundo, captando imagens inéditas e coletando amostras. Em 2019, o ex-oficial da Marinha Americana Vitor Vescovo ampliou o recorde, atingindo quase 11 mil metros com um veículo de última geração. Mesmo assim, nosso conhecimento ainda é raso. Mais de 80% dos oceanos permanecem inexplorados e 91% das espécies marinhas ainda são desconhecidas. Em outras palavras, sabemos mais sobre Marte do que sobre o leito do nosso próprio planeta. E mesmo sob pressão extrema, a vida insiste em aparecer. Entre os organismos identificados estão os xenofióforos, seres unicelulares gigantes, e os anfípodes, pequenos crustáceos capazes de suportar as pressões mais brutais da Terra. Só que os pesquisadores também encontraram outra coisa: microplásticos, embalagens e até traços de resíduos radioativos. Nem o lugar mais profundo do planeta escapou da nossa presença, ou do nosso lixo. Essas descobertas vão além da biologia. Elas abrem portas para pesquisas em biotecnologia, farmacologia e, claro, para a avaliação da exploração mineral. Porque a Fossa das Marianas não atrai apenas cientistas em busca de novas espécies ou pistas sobre a origem da vida. Cada vez mais desperta o interesse de governos e empresas pelo que pode estar escondido ali embaixo. A China joga pesado nessa corrida. Investimentos bilionários em robôs submersíveis, veículos tripulados e até propostas de bases permanentes no fundo do mar. Em 2025, acordos com as Ilhas Cook acenderam alertas na região e geraram protestos locais, além de preocupação entre vizinhos que não foram consultados. Analistas apontam que essa cooperação tem viés estratégico e militar. Não é só ciência. No fundo do mar, repousam nódulos polimetálicos ricos em níquel, cobalto, manganês e terras raras, elementos essenciais para baterias, turbinas e tecnologias verdes. Boa parte do refino global desses materiais já é controlada pela China. E o plano parece claro: garantir acesso às matérias-primas antes dos concorrentes. Há um detalhe que muda a escala do jogo. Mais de 95% de todo o tráfego de dados do planeta viaja por cabos submarinos. São mais de 1,4 milhão de quilômetros conectando continentes, ilhas e países inteiros, quase 35 voltas na Terra. E boa parte dessa malha corre por áreas profundas, vulneráveis e fora do alcance dos olhos. A China desenvolveu robôs capazes de manipular e até cortar esses cabos. A aplicação oficial é manutenção, mas o potencial estratégico é óbvio. Aliás, se você achou isso curioso, comenta aqui se quer um vídeo só sobre cabos submarinos e os riscos digitais que se escondem no leito oceânico. Oficialmente, toda essa tecnologia serve para manutenção, mas numa crise pode sim virar ferramenta de dissuasão militar. Com esses movimentos, a China não apenas explora, constrói infraestrutura para controlar o fundo do mar. E em um cenário sem regras claras, quem chegar primeiro pode acabar ditando as normas. Claro que os Estados Unidos não ficaram parados. Em abril de 2025, o governo americano assinou medidas que abrem espaço para a exploração mineral em águas internacionais fora da jurisdição direta do país. O objetivo é claro:
reduzir a dependência de insumos críticos do exterior e construir uma cadeia de suprimentos soberana para setores como energia limpa, inteligência artificial e defesa. Com isso, empresas privadas retomaram licenças antigas e voltaram a investir pesado no leito oceânico. Gigantes da defesa reativaram autorizações dos anos 80. Outras companhias, como mineradoras focadas em nódulos, avançam em testes com robôs coletores e sistemas de elevação de minério. Esse movimento conta com apoio governamental, que enxerga a mineração submarina como alternativa concreta para garantir competitividade tecnológica e segurança nacional nas próximas décadas. E os EUA não estão sozinhos. Japão, Noruega e outros aliados pressionam por aceleração, enquanto França e Alemanha pedem cautela. No meio disso tudo, o fundo do mar virou palco de uma nova corrida global. Só que desta vez, não é o ouro que está em jogo. É o futuro energético e digital do planeta. A milhares de metros abaixo, repousam recursos capazes de redefinir a economia mundial. Próximo à Fossa das Marianas, concentrações de nódulos polimetálicos reúnem níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras. São os elementos base para baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, equipamentos militares e até componentes ligados à inteligência artificial. Em outras palavras, a espinha dorsal da transição energética e tecnológica do século. Hoje, mais de 90% do refino desses materiais está nas mãos da China. E isso acendeu um alerta vermelho nos Estados Unidos e entre seus aliados. A resposta? Acelerar a busca por fontes alternativas, mesmo que estejam escondidas no fundo do oceano. Nesse contexto, os minérios submarinos ganharam um novo apelido: ouro azul. A expressão faz referência à riqueza estratégica oculta nas profundezas e à nova disputa global para controlá-la. Assim como no século XIX, quando a corrida do ouro impulsionou colonizações, guerras e a expansão de impérios, a mineração no leito oceânico pode desencadear uma nova era de disputas. A diferença é que agora, em vez de picaretas e cavalos, os protagonistas são robôs submersíveis, megacorporações e superpotências. Só que essa corrida traz um problema sem resposta simples: os impactos ambientais. Estudos recentes alertam que a mineração em águas profundas pode causar danos irreversíveis a ecossistemas que levaram milhões de anos para se formar. Algumas áreas funcionam como sumidouros naturais de carbono. Sua destruição pode liberar gases armazenados por milênios, afetando diretamente o equilíbrio climático. Além disso, a movimentação de sedimentos pode sufocar habitats inteiros. Pior, há espécies que ainda nem foram descobertas e podem ser extintas antes mesmo de serem catalogadas. Por isso, cientistas e ambientalistas defendem uma moratória global. Empresas como grandes montadoras e companhias de tecnologia, além de dezenas de países, já se posicionaram contra a mineração em larga escala até que se compreendam melhor os riscos. Enquanto o debate acontece, as máquinas continuam descendo. No centro dessa disputa está a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Órgão ligado à ONU, a instituição tenta estabelecer regras globais para a mineração submarina, mas o processo é lento e cercado por disputas políticas, lobby corporativo e falta de consenso. De um lado, empresas e potências querem começar logo, com medo de perder terreno na nova corrida por recursos. Do outro, pesquisadores e ativistas pedem mais tempo, mais estudos e, principalmente, mais responsabilidade. E aí surge o dilema: como conciliar avanço tecnológico com proteção ambiental? É possível explorar o fundo do mar sem destruí-lo? Assim, a curiosidade e a ambição humanas insistem em ir mais fundo. A cada mergulho, o oceano vai deixando de ser mistério absoluto, mas segue lembrando que, por mais que avancemos, ainda conhecemos muito pouco do nosso próprio planeta.
A Fossa das Marianas é mais do que um ponto no mapa. É uma fronteira de conhecimento, riqueza e poder. Uma coisa já está clara: o fundo do mar deixou de ser só limite físico. Virou fronteira científica, econômica e geopolítica. Nos próximos anos, a disputa por esse território invisível promete esquentar. E o que está em jogo não é apenas o que vamos encontrar lá embaixo, mas o quanto isso pode transformar a vida aqui em cima. Agora, pensa comigo. E se eu disser que o Brasil também guarda segredos no fundo do mar? Recentemente, uma ilha completamente desconhecida veio à tona no nosso litoral. E não é só geografia. Ela pode mudar a forma como entendemos a própria história da descoberta do Brasil. Uma falha nos registros? Um detalhe ignorado por séculos? Ou a ponta de algo muito maior? Se curtiu, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. A próxima descoberta já está a caminho.